A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu gostaria de trazer para você uma palavra que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 14 e no versículo 15. Está escrito assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Amém, meus amados? Deus fala aqui sobre uma lamentação que ele faz ao rei de Tiro. O rei de Tiro era um ser que foi criado, uma pessoa, um homem que foi criado, e a Bíblia diz aqui que ele foi criado perfeito. O Senhor fala: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Assim ele foi criado. Quer dizer que ele tinha nele uma autoridade por causa do caráter que havia nele, por causa das riquezas, da sabedoria que ele tinha em seu coração e de como ele agia e tomava posições e andava no meio do seu reino, das suas circunstâncias. Mas nesse momento Deus fala que ele já não era mais, não é mais essa pessoa perfeita, essa pessoa de caráter perfeito. Ao contrário, Deus fala: Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Então, Deus aqui, ele está se referindo a um espírito que entrou na vida do rei de Tiro, porque ele começa falando ao rei de Tiro, e nesse versículo ele já aponta para um ser, um querubim da guarda ungido, e foi estabelecido para permanecer no monte santo de Deus. Quer dizer, não era na terra mais, ele foi criado, esse espírito que entrou na vida do rei de Tiro, era um espírito que ele já havia habitado no monte santo de Deus. E lá ele tinha um brilho, ele tinha muitas riquezas, mas por causa da multiplicação do seu pecado e da sua soberba, da sua arrogância, e porque ele tentou ocupar o lugar de Deus, ele foi lançado para fora. Então, eu vejo nessa porção algo que o Senhor nos desperta acerca do nosso caráter, acerca de como nós nos procedemos diante das circunstâncias da vida, das oportunidades que Deus nos dá, se somos fiéis, se não somos, se somos verdadeiros ou não, se permanecemos na verdade ou se tomamos a mentira como o certo na nossa vida e seguimos aquilo que Deus abomina e condena. Então, amados, Deus fala aqui sobre caráter. Pelo menos é o que eu tive da parte de Deus, essa instrução. Deus está falando de caráter. Todos nós, todo ser humano tem em si um caráter que Deus deu. Mas nem sempre nós permanecemos com o nosso caráter numa posição em que somos aprovados diante do Pai. Porque no nosso livre-arbítrio, muitas vezes nós escolhemos andarmos na mentira, no engano, na falsidade.
resolvemos andar de forma aparente e não na essência da verdade que Deus colocou dentro de nós. Então, todos nós, de uma forma boa ou má, carrega em si, no seu caráter, uma essência que precisa ser vigiada por nós, né? Nós precisamos ter vigilância sobre o nosso próprio caráter para não permitir o nosso caráter se desviar dos propósitos de Deus para nós. Então, nessa manhã, o Senhor, Ele quer te falar e falou a mim também acerca do caráter de Deus. O caráter de Deus é santo, é profundamente perfeito, além da nossa capacidade de avaliar, né, de ter uma medida. Nós não temos como medir o tamanho da santidade do caráter de Deus, o tamanho da sua bondade, da sua fidelidade, né, da sua essência, daquilo que Ele é. E Deus, através dessa mensagem, Ele vem nos iluminar para nós enxergarmos a necessidade que nós, como seres humanos, precisamos cuidar do nosso caráter, cuidar da nossa vida diante dEle, para sermos pessoas frutíferas para o bem, porque assim como o nosso caráter bom nos leva a frutificar coisas boas no coração de outras pessoas, um caráter mentiroso, um caráter mau, um caráter egoísta, um caráter soberbo, ele nos faz semear coisas ruins no coração de outras pessoas também. Porque muitos têm na nossa vida referências que podem trazer peso na vida deles, né? Olham para nós, vê coisas em nós que os atraem, porque cada um tem suas concupiscências e podem ser atraídos pela nossa maneira de ser, de viver. Então, meus amados, nós precisamos escolher dentro de nós um viver diariamente com Cristo e em Cristo, pedindo a Ele uma mente de Cristo, pedindo a Ele que traga a nós o caráter de Cristo, para que nós possamos, de uma forma positiva, trazer às pessoas em nossa volta uma influência que revela Deus nas nossas vidas. E não é com a mentira, não é com a aparência religiosa, não é com um caráter duvidoso, né, que nós conseguimos isso. Também não é nós, numa situação negativa, de opressão, é que nós vamos conseguir passar alegria e felicidade às pessoas. Então, o Senhor, Ele requer de nós, Ele quer de nós uma vida diária na presença dEle por conta da nossa necessidade. Não que Ele tenha alguma necessidade, mas nós temos a necessidade de sermos lavados e purificados todos os dias da nossa vida. Eu sinto essa necessidade. Eu sinto a necessidade de limpar meu coração todos os dias. Todos os dias eu oro, todos os dias eu apresento o dia na mão do Senhor. Todos os dias eu vou diante dEle à noite e converso com Deus, eu falo com Deus e peço a Ele que me purifique, que me ilumine, que tire de mim as coisas negativas e coloque as coisas que são dEle. Amados, e não é fácil, mas o Senhor, Ele nos alimenta conforme nós buscamos dEle, né? Ele é o nosso suprimento de vida.
em tudo aquilo que Ele é e tem para nos conceder. Ele é o nosso provedor em todos os aspectos, em toda circunstância e situação. Então nós podemos confiar nele, porque Deus, Ele sim tem um caráter santo e jamais vai nos despedir de mãos vazias, jamais vai nos desprezar, ainda que cometemos pecado, né? E isso nós temos prova, porque Ele nos amou. A palavra de Deus que Ele nos amou primeiro, antes mesmo que nós o conhecêssemos. A Bíblia fala de uma mulher que foi apanhada no adultério, em que os judeus religiosos trouxeram ela até o Senhor para que Ele desse o julgamento, e a intenção no coração deles é que a lei fosse aplicada e aquela mulher fosse apedrejada. Amados, nós vemos ali já de início, por parte dos religiosos, uma injustiça que a muitos passam despercebido. A mulher não pode adulterar sozinha. Onde estava o adúltero junto com ela? Eles não levaram ele para ser julgado também. Levaram apenas a mulher. Então nós vemos que muitas injustiças há nesse mundo. E nós devemos confiar no Senhor. Aquela mulher que estava ali diante dele, ela simplesmente ficou numa posição de humildade e humilhação diante daquele em que estava a autoridade para poder condená-la ou libertá-la. E maravilhosamente o Senhor disse para aquela multidão que já estava com as pedras na mão, para que atirassem primeiro a pedra aquele que não tivesse cometido pecados. Amados, a partir dessa sentença que Deus deu, todos puderam enxergar pela palavra que o Senhor liberou que todos eles eram pecadores. Todos, sem exceção de nenhum. A Bíblia diz que foram soltando as pedras, virando as costas e saindo diante daquela mulher e foram embora. No final, o Senhor Jesus pergunta para ela: onde estão os seus acusadores? Ela disse: Senhor, foram embora. Ninguém me apedrejou. Ninguém me condenou. Então o Senhor disse para ela: tampouco eu te condeno. Então, meus amados, nós podemos confiar ao Senhor a nossa situação, a situação do nosso caráter diante de Deus, confessando a Ele, indo até Ele, sabendo que Ele não vai nos condenar, mas Ele vai nos trazer um caminho para a absolvição. E esse caminho, amados, é um caminho de arrependimento, é um caminho em que nós devemos permitir que Ele nos purifique, nos lave, para sermos novas criaturas diante dEle. E que não haja nenhuma condenação mais, nenhum sentimento de culpa. Para isso nós temos que trazer para fora essa essência maculada, essa essência contaminada, essa essência que está oprimida em trevas, para que Ele possa nos ver, né? E nos purificar, usar de misericórdia para conosco e nos curar de todas as nossas feridas e máculas. Amados, o Senhor hoje, Ele quer nos trazer essa liberdade de nós irmos até Ele, reconhecendo que nós precisamos de transformação diariamente, que nós precisamos de purificação diariamente, nós precisamos orar diariamente ao Senhor. E eu oro para que você que parou para me ouvir, também se disponha a ir diante do Senhor, porque o Senhor, Ele não te condena, Ele não está aqui para te condenar, o Senhor está aqui para te abençoar, para te salvar, para te curar.
quando ele despediu aquela mulher, a lei não deixou de ser cumprida. Acontece que o Senhor, ele sabia que ele iria cumprir a lei por amor à vida daquela mulher. E assim, o Senhor não vai deixar de cumprir a lei. Ele disse, eu não vim abrogar, mas eu vim cumprir. Então, o cumprimento dele foi na cruz do Calvário. O cumprimento dele foi quando ele deu a sua própria vida por mim e por você. O cumprimento dele foi morrer na cruz, derramar o teu sangue para nos limpar, nos purificar de todo esse pecado e nos trazer a esperança e a vida eterna. E ainda mais a promessa de estarmos junto com ele na glória por toda a eternidade. Então, meu amado, pense nisso, medite nisso. Nessa manhã o Senhor quer trabalhar no seu coração de uma maneira muito especial. Ele conhece e sabe que você deseja coisas melhores para a sua vida, mas ele, como Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe que você não está alcançando, porque há coisas na sua vida que precisam ser mudadas, tem coisas na sua vida que precisam ser retiradas, tem coisas na sua vida que precisam ser purificadas, e só há um caminho para isso, você confessar diante dele, se arrepender de quando você cometeu os seus pecados e suas falhas e permitiu que esse pecado entrasse na sua vida. Então hoje o Senhor, ele quer te conceder oportunidade de trazê-lo de volta para a presença dele e te fazer uma pessoa cheia de luz, né? Cheia de vida, cheio da graça de Deus. Amém, meu amado? Eu oro para que você tenha um dia de paz, um dia que você possa meditar, um dia que você possa reconhecer que o amor de Deus, ele é imenso. O Senhor, ele veio e pagou o meu pecado e o seu pecado. Então você pode ir diante dele e buscar os recursos, os benefícios que está disponível para você mediante o sangue que ele liberou na cruz do Calvário. Amém, meu amado? Se você puder, se inscreva nesse canal se ainda não é inscrito. Comenta nesse vídeo se você ganhou algo para o seu coração. Diga, eu quero ser transformado, eu quero ser transformada. Isso vai fazer com que haja uma aliança entre você e a palavra liberada na sua vida. E o Senhor vai agir, o Senhor vai ao teu encontro e vai trazer a libertação que você espera. Amém? Compartilhe com muitas pessoas, com todas aquelas em que você puder compartilhar essa mensagem. Coopere com o reino de Deus. Todas as vezes em que nós compartilhamos a palavra do Senhor, nós recebemos também parte da colheita de toda a plantação. Amém, meu amado? Abençoe as pessoas e você será abençoado grandemente. Deus te abençoe.